Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o GWM Ora 03 Skin, a versão de entrada desse modelo, que já é bem completa por sinal, e nessa configuração aqui é a edição especial Copacabana, que foi limitada a 200 unidades. Mas claro que eu vou citar todos os detalhes na avaliação completa, mas basicamente o que muda é a pintura em 2 tons, então não interfere no nosso teste da versão Skin. Como vocês já bem sabem, hoje falaremos sobre consumo. Mas se é um carro elétrico, como assim o consumo? Nós vamos rodar um trecho aqui 100% urbano de aproximadamente 10 km, sempre com o ar-condicionado ligado, claro, dirigindo de forma bem econômica. Já mostro para vocês os modos de condução que a gente vai utilizar. E no final do nosso trajeto a gente vai ver qual a média de consumo de eletricidade que a gente fez e também calcular a nossa autonomia pessoal para comparar então com a autonomia que o Inmetro divulga oficialmente para esse carro. Bom, pessoal, antes de começar na prática o nosso teste de consumo, eu preciso fazer algumas considerações para vocês. Uma das mais importantes é o seguinte: a gente tem aqui no painel de instrumentos uma média de 18,3 kWh a cada 100 km. Qual que é o problema? Essa média não é resetável. De nenhuma forma, eu confirmei inclusive com o pessoal da GWM, não dá para resetar essa média de consumo. A única coisa que a gente consegue resetar são essas informações aqui do após redefinir. Então eu vou redefinir aqui para vocês, ó, e ele vai resetar ali o trip, né, a média em quilômetros por hora e o tempo de viagem, mas podem ver que a média de consumo continua ainda contando já da anterior. O que a gente vai precisar fazer? Vocês podem ver aqui que a bateria está praticamente cheia, está projetando uma autonomia de 304 km. E já cabe outra crítica: aqui não mostra o percentual da bateria. A gente precisa ver aqui pela central multimídia, aqui no assistente de consumo de energia. Aqui sim a gente vê que a bateria está em 99%. Aqui ele mostra o quanto a gente está gastando de potência e o consumo instantâneo, tá? Mas, de novo, não dá para resetar. A gente vai ter que fazer uma conta manual lá no final do nosso trajeto. Então a gente vai conferir quanto a gente rodou, o quanto a gente gastou, considerando o percentual da bateria, para chegar a uma conclusão de kWh a cada 100 km. Então não vai ser tão preciso quanto o computador de bordo, tá? A gente vai fazer uma conta para ter uma ideia, não vai ser 100% fiel, mas é a única alternativa que a gente tem aqui no GWM Ora 03. Isso me desagradou muito. Outras considerações: a gente tem aqui modos de condução. Então a gente tem o Sport, o Eco, o automático e o normal. Porém, aqui pela central multimídia, quando a gente vem aqui em configurações e condução, a gente consegue ativar o Eco Plus. Funções de conforto como ar-condicionado são limitadas no Eco+. Para um uso urbano, eu posso dizer que não faz uma diferença muito prática na utilização, então eu vou deixar aqui no Eco Plus. Porém, eu percebi que ele limita em mais ou menos 90 km por hora. Então, se você estiver utilizando numa estrada, o Eco Plus já não é muito legal. O Eco normal, né, sem ser o Plus, ele só deixa o pedal menos sensível, então é melhor para você utilizar. Nível de regeneração de energia, que eu já explico para vocês, vou deixar no alto. Modo Amped eu vou deixar desativado, até porque você não consegue ativar ele em conjunto com o Eco Plus. Modo de assistência de direção vou deixar aqui no normal, mas isso provavelmente não vai influenciar no nosso consumo de combustível, consumo de eletricidade. Então, só relembrando para vocês, estamos saindo aqui com uma autonomia projetada em 304 km e 99% da bateria. Já vou falar melhor da capacidade, mas adiantando para vocês que ela tem 48 kWh, tendo aqui 99% da sua capacidade, a gente tem 47,5 kWh. Vamos fazer esse nosso trajeto então padrão aqui de consumo no canal GT Autos. Chegando lá a gente confere o quanto gastou. Vamos lá então testar na prática como que é o consumo do GWM Ora 03 Skin. E a gente tem aqui na tela principal uma informação da potência, assim como a gente vê naquela tela da central multimídia, que ele mostra o quanto a gente está gastando em quilowatt de forma instantânea, claro, tá? Ou então quanto a gente está regenerando
energia. Já vou falar sobre essa questão. Lembrando para vocês também, pessoal, que esses testes de consumo que a gente faz aqui no canal é somente para a gente ter um parâmetro do quanto os carros são mais econômicos ou mais gastões em relação aos outros modelos. Porque se fosse para a gente fazer uma comparação realmente direta entre 2, 3, 4 veículos que seja, teríamos que andar com todos eles juntos. Como a gente não consegue fazer isso, porque a gente testa modelos em datas diferentes, obviamente, então a gente tem uma influência de, por exemplo, temperatura, de trânsito, de semáforos, de muita coisa, até mesmo estilo de condução. Então é somente para a gente ter uma ideia, tá? Não é uma rivalização direta entre os modelos. Eu quero pedir para vocês, já aqui no começo do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar para o nosso canal. Quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo do nosso teste, caso você não goste do nosso trabalho, é só você retirar o seu like. Fechou? Vamos falar aqui então de conjunto mecânico, que não é tão mecânico assim, porque estamos falando de modelo 100% elétrico. A gente tem aqui no Hora 03, mesmo nessa versão de entrada, que é chamada de Skin, um motor dianteiro elétrico, ou seja, tração somente dianteira, com 171 cavalos e 25,5 kg de torque. Então realmente, para um carro dessa categoria relativamente compacto, a gente tem números aqui bem empolgantes. E é lógico que por ser um carro elétrico, a gente não tem aqui uma transmissão de fato, né? Você não tem relações de marcha, é basicamente para frente e para trás. Existem algumas pequenas exceções, como por exemplo o Porsche Taycan, que tem duas relações de marcha para frente, tá? Então você tem uma troca de marcha em altas velocidades, mas isso é muito raro. A maioria dos elétricos não tem realmente engrenagens, não tem relações, não tem velocidades diferentes, né, de marcha. E se estamos falando de um modelo 100% elétrico, não dá pra gente deixar de citar a bateria, que é um ponto extremamente importante. Aqui o GWM Hora 03 nessa versão Skin utiliza uma bateria com 48 kWh de capacidade. A gente pediu para o pessoal da GWM se essa capacidade é nominal ou utilizável, porque muitas vezes as montadoras divulgam uma capacidade total da bateria, mas o utilizável, que você consegue realmente usufruir no dia a dia, é uma capacidade um pouco menor. Isso acontece com todas as baterias, tá? Agora, como que você faz essa recarga da bateria, né? Você, claro, pode conectar na tomada. A gente vai especificar melhor na avaliação completa, mas dando um resuminho aqui para vocês, em corrente alternada você carrega em até 11 kW, e em corrente contínua, né, que você usa aqueles dois plugs do conector, ele carrega em até 64 kW. Então são bons números para um carro dessa categoria, não são surpreendentes, mas são bons. Se em corrente contínua ele conseguisse um número maior, facilitaria em carregadores ultra rápidos, por exemplo de 100 e 150 kW, onde ele carregaria muito mais rápido, né, a bateria do carro. Mas para essa categoria, posso dizer que está bem ok. Mas essa não é a única forma de você recarregar essa bateria. Como que isso acontece? Ao você retirar o pé do acelerador, você tem uma regeneração de energia que funciona da seguinte forma: praticamente todos os carros híbridos e elétricos, quando você pisa no freio, quando você tira o pé do acelerador, ele inverte a rotação do motor elétrico para transformar energia cinética em energia de movimento. Então, aquela energia que você estaria perdendo, digamos assim, você consegue reutilizar e carregar um pouquinho da bateria. Na prática, você não vai conseguir fazer de fato uma recarga com isso, mas você vai acabar economizando combustível, né? Nesse caso aqui, eletricidade. Porém, pessoal, não tem milagre, né? Por questões de física, quando você faz essa troca, essa transformação de energia, o carro perde velocidade, por isso ele acaba freando, né? Isso significa que não tem aquele milagre de você andar infinitamente enquanto ele vai gerando energia, né? Você tem uma perda
de velocidade, uma perda de desempenho com isso. Então funciona somente nas desacelerações e frenagens. Um ponto importante que eu preciso... Vocês podem ver que ele é cheio de assistências, né? Até incomoda esses avisos sonoros, mas é assunto para outro vídeo. Algo que eu preciso comentar para vocês é em relação ao peso. Esse carro é um pouco pesado, não é muito leve. São 1.586 quilos. Ele, para ser sincero, ele é um carro muito maior do que aparenta. Então você vê ele sendo um hatch com característica mais fofinha, com um visual mais arredondado, ele parece ser bem menor do que ele realmente é. Mas ele tem um porte, por exemplo, do Volvo EX30. Então eu posso dizer que não é um carro tão compacto realmente. Então é normal que ele seja mais pesado por ser elétrico, né? As baterias geralmente pesam muito nos carros 100% elétricos. Aos poucos eles estão conseguindo diminuir esse peso, mas ainda é um problema de todo carro 100% movido a eletricidade. Uma coisa também que eu acabei não comentando, mas que é interessante dizer, que essa bateria da versão Skin, ela é do tipo LFP, ou seja, lítio ferro fosfato. E a gente sabe que esse tipo de bateria costuma ser muito mais seguro do que a NMC, que é níquel manganês cobalto, ou mais do que as feitas de íons de lítio, que é, por exemplo, a utilizada na versão GT. Agora, qual o problema disso? A LFP, que é o caso dessa versão Skin, tem uma densidade energética bem menor. Isso quer dizer que se você pegar uma bateria NMC e uma LFP exatamente do mesmo tamanho, você consegue armazenar muito mais eletricidade na NMC do que nessa aqui, que é a LFP. Então, no mesmo tamanho, você tem um aproveitamento menor, no caso aqui da LFP. Lembrando que a bateria Blade, que é já bem conhecida da BYD, também utiliza essa tecnologia LFP, que é mais segura. Inclusive, a gente já testou nesse mesmo percurso o BYD Dolphin elétrico, que é o maior concorrente aqui do Hora 03. Então o vídeo está aqui na descrição para vocês assistirem. Chegando então aqui no final do nosso percurso, vamos só estacionar ali na frente para a gente conferir como que ficou a média de consumo. A gente vai ter que fazer aquelas continhas que eu falei para vocês, já que o computador de bordo incrivelmente não informa para a gente essa média de consumo de eletricidade. Parei o carro aqui, vou até desligar ele aqui manualmente. Agora nada vai interferir na nossa média. Vamos lá conferir como que ficou. Vamos lá, estamos parados aqui há um pouquinho só de tempo, mas rodamos ali, ó, 9,8 km, média de, na verdade, 25 km por hora. É que agora caiu um pouquinho. E o tempo foram 25 minutos. A gente está parado aqui há somente 5 minutinhos, tá? Mas o carro está desligado, então não influencia no consumo. Fiquem tranquilos. E vamos lá para as continhas, então, da nossa média de consumo, já que ele não informa pra gente no painel. Eu falei para vocês que a gente saiu de lá do ponto de partida com 99% da bateria, ou seja, 47,5 kWh. Estava projetando 304 km de autonomia. A gente chegou aqui com 294 km, sendo que ele rodou praticamente 10, então tá bem preciso, e 95% da bateria, ou seja, 45,6 kWh. Isso significa que, para rodar 10 km, ele gastou 1,9 kWh. Se a gente fizer as contas, nessa média aqui que a gente costuma ver nos carros, né, em kWh a cada 100 km, a gente teria 19 kWh. Ou seja, com base nisso, a gente faz uma outra conta e chega ao número de 252, 253 km de autonomia com uma carga completa da bateria, mais ou menos, tá? Como eu falei, como o computador de bordo aqui não informa pra gente, a gente tem que fazer as continhas manuais e a gente acaba arredondando um pouquinho as coisas para facilitar, tá? Mas o Inmetro divulga para ele com uma carga completa 232 km de autonomia. A gente conseguiu aqui, pelas nossas contas, 252, 253. Curiosamente, essa unidade aqui da frota de imprensa tem isso filme, então me desculpem se ficar um pouquinho escuro aqui. Mas vamos lá, então o que eu achei sobre essa média de consumo do GWM Hora 03 na versão Skin? Como eu disse para vocês, esperava um pouco mais. Isso porque
O BYD Dolphin tem, segundo o Inmetro, lembrando que o Inmetro ele é até 30% mais conservador em relação ao ciclo de testes EPA, então na prática muitas vezes você consegue fazer um número bem superior em relação ao do Inmetro, e mesmo assim, pelo Inmetro, o Dolphin tem 291 km de autonomia. Aqui são 232 pelo Inmetro, e mesmo na nossa conta que foi melhor, 252. Então mesmo comparando o nosso número aqui das nossas contas com o número do Dolphin pelo Inmetro, o Dolphin ainda consegue rodar bem mais com somente uma carga. Isso porque a bateria dele é um pouquinho menor ainda, são 44,9 kWh, aqui são 48. E isso na verdade é bem simples de explicar, porque o Dolphin é bem mais leve e também tem menos potência, né? Então, aqui como num carro esportivo, não que esse seja, tá? Mas você tem um consumo um pouco mais alto, mesmo andando de forma um pouco mais tranquila, tá? Também é um carro muito mais completo, isso ajuda a aumentar o peso, enfim. Então, em geral, é esperado que ele gaste um pouco mais que o Dolphin, mas eu não esperava que essa diferença fosse tão grande. E eu acho que somente 252 km com uma carga completa da bateria, eu acho que é uma autonomia bem razoável, bem baixa, né? Poderia ter pelo menos ali perto dos seus 300, que eu acho que seria melhor, seria mais também seguro, digamos assim, para você fazer uma pequena viagem e etc. Então a autonomia desse carro me decepcionou um pouco. Consumo de 19 kWh é mais do que a gente fez, por exemplo, com o Volvo C40 Ultimate, que tem 408 cavalos, que aí já é um segmento de luxo, que é completamente diferente, um carro com mais de 2 toneladas. Mas eu quero saber a opinião de vocês, então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse consumo, e é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam por uma semana de testes aqui no canal GT Autos.